Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais uma semana B, né? Semana que compreende aí do dia 21 ao dia 25 do 11, semana de ATPC da Diretoria de Ensino, né? E nessa ATPC de hoje a gente vai abordar o tema do fechamento do ano letivo, né? Devido a esse momento que nós estamos aí vivendo, e é importantíssimo a gente falar um pouquinho desse fechamento, tá? Eu sou a Fernanda Nogueira, sou PEC de Língua Portuguesa. Nossa dirigente regional é a Cristiane Batista e a coordenadora de equipe curricular do Núcleo Pedagógico é a Aline Corte. E aí a gente vai falar um pouquinho de fechamento do ano letivo. A gente está chegando numa época muito importante, crucial do ano, né, onde a gente vai discutir aí as aprendizagens dos nossos estudantes. E para falar desse fechamento do ano letivo, a gente vai falar hoje de duas frentes muito importantes. Uma delas é a avaliação e a outra é o conselho de classe, certo? Então a gente começa hoje falando de avaliação. Por que a gente vai falar de avaliação? Quando a gente chega lá no momento do conselho, no momento do fechamento do ano, a avaliação ela é extremamente importante para que a gente construa, né, aquele conceito que vai ser atribuído ao nosso estudante e para que a gente possa verificar aí quais foram os objetivos atingidos, quais foram as metas atingidas pelos nossos estudantes no decorrer do bimestre e, consequentemente, do ano letivo também. Então, o que é uma avaliação, né? A avaliação é o processo que vai permitir aí a gente mensurar como e o que o nosso estudante aprendeu durante determinado período. Então, a gente avalia mensalmente, a gente avalia bimestralmente, a gente avalia anualmente, semestralmente. Então, de acordo com aquele tempo, né, que a gente propôs fazer essa avaliação, a gente vai mensurar aí o que foi aprendido, de acordo, obviamente, com as metas estabelecidas e com os objetivos estabelecidos, né? E como que a gente realiza essa avaliação? No geral, a gente utiliza provas, trabalhos, mas a gente tem diversas formas de avaliar, diversos instrumentos que podem ser avaliados. Então, a gente pode fazer provas individuais, provas em grupo, né, coletivas, a gente pode fazer trabalhos em grupos, trabalhos individuais, a gente pode ter exposições como seminários ou feiras, onde o estudante vai expor ali algum trabalho que ele fez ou alguma pesquisa que ele fez. A gente pode pensar em produções de texto, a gente pode pensar em avaliações de participação no dia a dia, né, tanto em sala de aula, oralmente, como participações aí escritas do nosso estudante. Essas atividades que a gente dá em sala de aula podem ser consideradas avaliação. Então, a todo momento que o nosso estudante está em sala de aula, ou fora dela, muitas vezes também, que ele está ali mostrando para o professor as habilidades que ele desenvolveu durante as aulas, a gente pode considerar um instrumento de avaliação e pode incluir aí nesse processo avaliativo, né? Mas é muito importante que a gente tenha clareza de que a avaliação ela é um instrumento aí que vai me auxiliar em como eu vou medir o que o meu estudante aprendeu, em como eu vou ver se ele alcançou ou se ele não alcançou determinado objetivo que foi proposto lá no nosso planejamento. E aí, esse ato de avaliar, né, ele tem que ter como foco a experiência em sala de aula. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante a gente pensar que essa experiência em sala de aula, aquelas minhas aulas, seja expositivas, seja aulas com metodologias como sala de aula invertida, é importante a gente pensar que essas aulas que nós temos durante determinado período, elas são o start, né, elas são o início para o meu processo de avaliação, e o meu processo de avaliação, ele retorna a essas aulas. Por quê? Eu preciso avaliar de acordo com as aulas que eu proporcionei para o meu estudante, certo? E, de acordo com o resultado que eu tenho de avaliação, eu vou planejar as minhas próximas aulas. E essa avaliação é extremamente importante para isso. Então, a prática em sala de aula, ela vai ser ali a chave para que eu consiga realizar uma boa avaliação e para que o resultado dessa avaliação retorne à prática em sala de aula de uma forma bastante coerente, né? Por isso que a gente tem que ter muito claro também que as nossas avaliações elas precisam ter um propósito diagnóstico e inclusivo. Então a avaliação ela não é punitiva. Nós já passamos por isso, né? Já passamos por momentos que tivemos avaliações punitivas, que a nota do aluno era utilizada até como ameaça, falando, olha, você vai ficar com uma nota ruim, uma nota vermelha, uma nota insatisfatória. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente entende a avaliação e a gente olha para a avaliação de uma forma
construtiva, de uma forma diagnóstica. Então, para que ela serve? Para que esse instrumento de avaliação serve? Ele serve para que eu possa medir os objetivos que foram alcançados e para que eu possa replanejar. Nada mais é do que o ciclo do PDCA. Então, a avaliação, ela serve tanto para o docente quanto para o estudante para que a gente possa fazer o nosso ciclo do PDCA, certo? É a partir dessa avaliação que eu vou olhar para mim, eu vou olhar para a minha prática enquanto docente e eu vou replanejar a minha prática de modo que vise alcançar todos os meus objetivos propostos no planejamento. Isso serve também para o meu estudante. É importante que a partir do resultado da avaliação, ele faça a reflexão do que ele atingiu, do que ele não atingiu dentro dos objetivos propostos e que ele possa mudar a prática dele, que ele possa se transformar para que também alcance os objetivos propostos no planejamento no início do bimestre, né? Então, o processo de avaliação, a avaliação em si, ela tem que estar intrinsecamente ligada ao projeto de vida do meu estudante. Então, se eu tenho um estudante na escola que tem um projeto de vida de prestar um vestibular, por exemplo, a avaliação ela pode ser extremamente útil para ele nesse sentido, de que ele observe as habilidades que ele ainda precisa desenvolver para que ele mude a prática dele e ele possa aí também se ajudar no desenvolvimento dessas habilidades. Assim como para nós, enquanto docentes, né, para que a gente possa reavaliar nossa prática, ver o que deu certo e o que não deu certo e replanejar de modo que a gente proporcione também para o nosso estudante aulas que sejam condizentes aí com os nossos objetivos planejados, certo? É muito importante a gente falar aqui também que muitas vezes o nosso estudante ele não sabe estudar, ele não sabe como essa prática, aliás, como o dia a dia dele, essa prática do estudo, ele pode fazer uma diferença na vida dele. E também cabe a nós, enquanto docentes, trazer um pouquinho dessa realidade para ele, né? E mostrar como essa avaliação ela pode ser esse início de uma transformação nesse estudante enquanto ser ativo no seu processo de escolarização. E aí, quando a gente pensa em avaliação, né, a gente tem aí um entrave nesse momento que nós estamos vivendo. Como avaliar nesse período pandêmico? O que avaliar nesse período pandêmico? Aliás, pós-pandêmico, né? O que considerar nesse período que nós estamos vivendo? O ano de 2022 ele foi um ano bastante diferente do que nós já estávamos acostumados, né? Porque nós estamos vindo aí de um isolamento social de praticamente 2 anos, onde os nossos estudantes não tiveram aulas presenciais em maioria, e isso causou um grande impacto. Impacto esse que nos trouxe um déficit de aprendizagem muito grande, que a gente precisa considerar nesse momento de fechamento do ano de 2022, né? Nós já tínhamos um déficit na escolarização dos nossos estudantes, esse déficit hoje ele é maior devido a esse momento de aulas remotas, né? A gente sabe quão difícil foi para muitos de nossos estudantes, principalmente por estarmos na periferia, por não termos uma cultura de estudo EAD, né? Então é bastante importante a gente ter isso em mente nesse momento de fechamento e de avaliação. Né? É importantíssimo a gente considerar as habilidades socioemocionais. Nós tivemos um período de muitas dificuldades emocionais. A gente sabe que essas habilidades socioemocionais são habilidades em sua maioria não desenvolvidas pelos nossos estudantes. Nós temos estudantes que tiveram muitas dificuldades emocionais na família por conta da pandemia e isso tem refletido, tem impactado de forma bastante agressiva na escola e na escolarização. E a gente precisa observar também os instrumentos de avaliação diversificados, né? É extremamente importante que a gente proporcione para o nosso estudante diversos instrumentos de avaliação. A gente sabe que nos regimentos das escolas vem explícito que nós temos aí que diversificar os instrumentos de avaliação, muitos deles trazem no mínimo 3 instrumentos diferenciados, né? E por que disso? Por que a gente diversifica esses instrumentos de avaliação? Para que a gente possa, de fato, abarcar aí todos os alunos e trabalhar de forma bastante inclusiva. Então, a gente sabe que nós temos estudantes que têm habilidades mais voltadas para instrumentos de avaliação escritos, outros para instrumentos orais, outros para instrumentos que a gente possa devolver de uma forma artística aquilo que a gente aprendeu, mas o que importa de fato é que a gente consiga proporcionar ao nosso estudante a possibilidade dele mostrar as habilidades que ele desenvolveu e dele mostrar o conteúdo que ele aprendeu durante as nossas aulas de diversas formas. Então,
são aí tópicos importantíssimos a se considerar nesse momento de fechamento agora do ano de 2022 principalmente, né? E além desses 3 tópicos que são extremamente importantes, tem outras coisas que a gente também precisa considerar, como analisar o nosso instrumento de avaliação para ver se ele está condizente com a aula que nós demos. Então, quando eu proponho uma avaliação para o meu estudante, essa avaliação ela tem que ser coerente com aquilo que eu trabalhei dentro da sala de aula, né? A gente não pode trazer uma avaliação que peça para o nosso estudante demonstrar habilidades que eu não trabalhei no dia a dia em sala de aula. Então isso é muito importante, esse cuidado é muito importante, é essencial que nós tenhamos o cuidado na hora de elaborar uma avaliação e que essa avaliação ela esteja coerente e condizente com a nossa prática em sala de aula. Além da avaliação estar condizente com a nossa prática, a gente precisa ter um vocabulário também que seja parecido com o vocabulário que nós utilizamos em sala, né? Então, na avaliação, eu não posso ter um vocabulário que seja muito diferente ou muito mais difícil do que aquele vocabulário que eu usei no dia a dia de sala de aula. Então, isso também é outro ponto de atenção nesse momento de avaliação, né? E aí, como eu já disse antes, a gente precisa mostrar para o nosso estudante os procedimentos de estudo, né? Muitas vezes o nosso estudante ele não sabe o que é ser um estudante, ele não sabe como estudar, ele não foi ensinado. E esse também é o nosso papel enquanto docente, mostrar para ele como ele deve estudar, por que ele deve estudar, o que ele deve seguir. Para isso é importante também que ele saiba qual que é o planejamento do professor, né? Que ele saiba quais foram os objetivos propostos pelo professor no início do bimestre, que ele saiba quais são os conteúdos que serão trabalhados naquele bimestre, para que ele também possa correr atrás aí de desenvolver as habilidades e aprender os conteúdos que são propostos nas aulas, né? Então é muito importante que a gente mostre para o nosso estudante qual é o caminho para que ele possa aí ter essa prática do estudo, tá? Além disso, é importante a gente fazer uma revisão, uma autorreflexão de como os conteúdos e as habilidades foram abordadas por nós docentes em sala de aula. E a partir dessa reflexão, a gente perceber se é necessário a gente colocar aí uma revisão ou uma retomada desses conteúdos e habilidades ou não. Então, quando eu revisito as minhas anotações, eu consigo perceber se certa habilidade ela é uma habilidade que foi desenvolvida pelo meu estudante ou não. Em maioria dos estudantes eles desenvolveram aquilo ou não, e a partir daí a gente retomar essas habilidades e conteúdos nesse momento, né? Agora, faltando aí pouco mais de um mês para o término das aulas, é o momento que a gente tem para fazer toda essa reflexão de avaliação e para que a gente possa propor para o nosso estudante momentos de retomada e momentos de recuperação contínua, onde ele ainda possa desenvolver as habilidades que nós havíamos planejado no início do bimestre. Sem esquecer também que nós temos aí a SEI, a Semana de Estudos Intensivos em dezembro, que também é mais um momento que a gente pode retomar alguns conteúdos, retomar algumas habilidades, né? Com relação à SEI, é muito importante a gente trazer uma seguinte questão. Em uma semana, eu consigo retomar todo o conteúdo e habilidade que eu trabalhei em um ano? Com certeza não. Por isso, a importância da recuperação contínua. A gente imagina que nesse momento do ano, cada um dos docentes, né, já tem aí proporcionado momentos de recuperação e de retomada de conteúdo e habilidade durante todo o ano letivo. Então, a cada bimestre, a gente vai fazendo essa reflexão, fazendo essa análise das nossas avaliações. A gente vai propondo para o nosso estudante diferentes formas de desenvolver aquelas habilidades que a gente propôs desde o início e vai retomando os conteúdos também, certo? E agora, na Semana de Estudos Intensivos, é muito importante que a gente retome aí as habilidades essenciais, né? Que a gente trabalhe com essas habilidades essenciais, aquelas que ainda não estão plenamente desenvolvidas pelos nossos estudantes, que a gente trabalhe com o aprofundamento de algumas habilidades também, para que a gente possa aí finalizar o ano letivo de uma forma satisfatória. Bom, então, como eu disse, a gente vai falar de duas frentes, né? Uma delas é a avaliação, que a gente já falou um pouquinho, e a outra frente é o conselho de classe, né? Então, o conselho de classe, ele é outra frente extremamente importante nesse momento, que no conselho de classe a gente vai olhar especificamente para essas avaliações que foram feitas durante o bimestre, a gente vai olhar durante o conselho de classe as habilidades que foram propostas, as habilidades que foram desenvolvidas, as que não foram desenvolvidas na individualidade de cada turma e na individualidade de cada estudante, né? De cada discente.
E aí esse conselho, ele é um momento para que a gente troque também experiências com colegas, para que a gente troque com colegas as práticas e as habilidades desenvolvidas e para que a gente possa tratar caso a caso e aí sim decidir qual plano de ação e quais estratégias serão adotadas para o próximo momento. Então, o que é esse conselho de classe, né? O conselho de classe, então, é o momento onde nós temos, enquanto docentes, enquanto equipe escolar, para a gente se conscientizar e mensurar aí e conversar um pouco também sobre o processo de ensino-aprendizagem vivenciado aí pelos nossos estudantes, né? Então é no conselho que a gente vai fazer o acompanhamento do progresso dos nossos estudantes, pensando turma a turma, pensando nas individualidades. Então o conselho é esse espaço que a escola tem, que a equipe escolar tem, para acompanhar o desenvolvimento das habilidades propostas e dos objetivos e metas propostos para os nossos estudantes no início de cada bimestre, né? Então, cada final de bimestre a gente tem essa parada do conselho para que a gente possa discutir aí o que foi que conseguimos atingir, o que foi que não conseguimos atingir, como que a gente vai replanejar para o próximo bimestre, né? E aí, como eu disse anteriormente, que a gente possa trocar experiências com os pares, para que a gente possa conversar com outros docentes, para que a gente possa conversar com o CGP, com a direção da escola e para que assim a gente construa estratégias e um plano de ação para a próxima etapa, tá? Então, o conselho, ele é extremamente importante para a gente discutir de fato as aprendizagens vivenciadas pelos estudantes e pelos docentes também, pelos professores também. E a ideia do conselho de classe, né, é que nós tenhamos uma participação ativa da comunidade. Quando eu digo comunidade escolar, né, composta aí por gestão escolar, docentes, famílias, estudantes. É extremamente importante que os estudantes participem desse momento de conselho de classe. Por quê? Para que eles possam apresentar aí as insatisfações deles, as necessidades, as dificuldades, as observações e para que com tudo isso eles também sejam corresponsáveis com esse movimento, com esse momento de ensino-aprendizagem deles, com o processo de aprendizagem deles, né? A participação dos estudantes no conselho, ela tem que vir de forma a contribuir para que o aluno de fato se sinta responsável pela aprendizagem dele, tanto quanto o docente, tanto quanto a escola, né? Porque o aluno, ele não é passivo dentro da sala de aula, muito pelo contrário, ele é muito ativo no processo de ensino-aprendizagem. O estudante, ele precisa estar ativo no processo de ensino-aprendizagem para que isso ocorra da melhor forma. Então, a participação dele no conselho também, com voz e com escuta ativa, pode colaborar bastante com isso, pode colaborar bastante para que nosso estudante ele se perceba ali nesse processo de ensino-aprendizagem, né? A gente sabe que o conselho ele tem que ser participativo, em muitas escolas quem participa é o líder da turma ou representante de turma, mas é importante que os estudantes participem desse momento, que eles tenham essa devolutiva do conselho de escola e que eles se percebam como corresponsáveis nesse processo de aprendizagem deles. Pensando em tudo isso, o conselho de escola, então, ele é esse colegiado que vai nortear o processo de ensino-aprendizagem. Então, é a partir do conselho de escola que a gente vai replanejar as nossas ações para a próxima etapa e que a gente vai pôr em prática o nosso plano de ação, buscando atingir as nossas metas e principalmente por promover aí a formação integral do nosso estudante. Então, o conselho é esse momento onde eu posso verificar as habilidades propostas, onde eu devo perceber qual estudante que não atingiu aquelas habilidades que foram propostas, quais foram as habilidades não atingidas por ele, por que isso aconteceu, onde que o docente é responsável, onde o estudante é responsável, qual o plano de ação que aquela equipe vai traçar para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, porque o nosso objetivo enquanto docentes é que o nosso estudante aprenda. É que a gente consiga proporcionar essa formação integral do nosso estudante. É que ele consiga evoluir no processo de formação acadêmica dele. É esse o nosso objetivo. E como eu disse lá atrás, no momento da avaliação, muitas vezes ele não sabe como ele vai contribuir
para essa aprendizagem dele, ou como ele deve se portar enquanto estudante, né? A gente coloca ele como estudante, mas ele não sabe muitas vezes se portar como estudante. E aí o conselho ele pode ser esse momento onde a gente vai conversar a respeito dessas questões, traçar todas essas estratégias e colocar em prática num próximo momento para que o nosso estudante consiga evoluir e alcançar aí o que nós estamos propondo enquanto escola, enquanto docentes, enquanto instituição de ensino. E aí a gente tem alguns pontos estratégicos da reunião de conselho, né? Algumas coisas que tem que acontecer dessa forma, que não podem faltar e que tem que ter aí uma atenção um pouquinho especial nossa, né? Então, primeiro, as reuniões de conselho, elas são lideradas pela equipe gestora, mas elas contam com a participação de todos os docentes. Todos os docentes devem estar presentes no conselho das suas turmas, né? Então, é muito importante que todos os docentes estejam, assim como a participação dos estudantes, dos pais responsáveis, se tiver interesse também, mas é muito importante todos os docentes da turma estarem presentes. Para quê? Para que a gente possa fazer os levantamentos dessas habilidades, para que a gente possa pensar as ponderações necessárias, propor mudanças, né, e para que a gente possa tratar, principalmente aí coletivamente, de estratégias que a gente vai utilizar para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes na próxima etapa. Além disso, nós temos aí o conselho como um espaço muito importante para a gente compartilhar informações. Então, um espaço de troca extremamente importante, né? E esse espaço de troca, ele vai trazer essa articulação entre equipe gestora e docentes, né? É um espaço onde eu posso entender, enquanto docente, o que a equipe gestora está fazendo para que aquela turma específica avance, ou para que aquele período específico avance. Eu, enquanto equipe gestora, como que eu posso entender o que o meu professor está proporcionando ali para o estudante, para que o estudante avance, né? Então, é muito importante essa troca, equipe gestora e professores aí, docentes, pensando o processo de ensino-aprendizagem, pensando as metodologias e os métodos utilizados por todos, pensando o currículo dentro desse processo todo, certo? Outra coisa muito importante a gente considerar são as especificidades de cada turma, as particularidades de cada turma e de cada estudante, né? Então, o conselho, ele é esse ambiente também para a gente tratar especificidades e particularidades. Então, eu vou tratar a especificidade de um estudante, por exemplo, que perdeu os pais durante esse período pandêmico e, com certeza, ele vai ter uma questão de muita dificuldade aí no desenvolvimento de algumas habilidades socioemocionais, ele vai precisar de uma atenção nesse quesito, uma atenção um pouquinho maior, né? Então é muito importante a gente pensar isso daí também durante o conselho. Outra coisa que são especificidades pertinentes ao conselho, a gente falar dos estudantes que são elegíveis da educação especial, né? Então, esses estudantes, eles precisam de uma adaptação curricular, nem todos, mas muitos deles, principalmente deficiência intelectual, eles vão precisar de uma adaptação curricular. E como que está o desenvolvimento desses estudantes, né? Então, o conselho também é momento para a gente tratar essas especificidades. Outra coisa que é importantíssima a gente falar nesse momento do conselho é analisar essas avaliações do nosso estudante, né? Essas avaliações foram formativas, elas foram avaliações contínuas, são pertinentes, elas estão em acordo com as aulas proporcionadas, elas foram feitas de forma qualitativa, eu não valorizei só o quantitativo, então tudo isso pode ser discutido nesse momento de conselho, né? Estratégias também que a equipe escolar colocou em prática, aí, intervenções necessárias para garantir o processo de ensino-aprendizagem, para contemplar todas as dimensões, intelectual, física, socioemocional, cultural. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa e deve discutir num conselho de escola, certo? E aí, pensando nisso, o nosso conselho de escola ele é composto por 3 momentos. Momento antes, momento durante e momento depois. O momento antes, então, é o momento que eu vou pensar na avaliação. É o momento que eu vou ver a coerência da minha avaliação com as minhas aulas, que eu vou ver se a linguagem da minha avaliação foi condizente, se eu ofereci para o meu estudante diversos instrumentos de avaliação. Podemos fazer um pré-conselho levantando casos mais graves, casos menos graves, casos tranquilos. Então, tudo isso faz parte desse momento antes do conselho.
Durante o conselho, a gente precisa garantir participação de todos, momento de fala, momento de escuta, a gente precisa garantir que sejam discutidas as estratégias, que a gente garanta a particularidade de cada turma e de cada estudante, né? E no momento depois do conselho, a gente vai fazer as devolutivas para as turmas, devolutivas para os estudantes, mostrar para eles onde eles são corresponsáveis no processo de ensino-aprendizagem dele e colocar em prática os nossos planos de ação, as nossas estratégias traçadas lá no momento do conselho, para que a gente consiga de fato atingir as metas propostas. Tá bom? Então, é um combo, né? A gente não fala de conselho de escola e de fechamento só naquele momento daquela semana onde a gente vai sentar e falar das particularidades de cada turma. Não, isso daí vem sendo construído durante o bimestre inteiro. E ali naquelas reuniões de conselho, a gente vai só amarrar as informações e pensar nas estratégias, né? Se a gente tiver um conselho antes da SEI, é importante pensar estratégias para a semana de estudos intensivos. Se o nosso conselho for depois, é importante traçar essas estratégias em ATPC para que na semana de estudos intensivos a gente consiga aí, trabalhar alguns planos de ação e algumas estratégias para desenvolver as habilidades dos nossos estudantes, tendo como foco neste momento as habilidades essenciais. Essas informações que eu falei para vocês com relação ao conselho de escola, elas constam no documento orientador para o conselho de escola, que foi publicado em novembro de 2021. É um documento da SEDUC bastante importante, bastante interessante e é bacana a gente conhecer, que lá ele traz várias dicas e várias estratégias para a gente usar no nosso conselho, que são estratégias que vão mudar a qualidade do nosso conselho e do nosso trabalho enquanto docente, para que a gente possa, assim, propor para o nosso estudante mudanças na etapa seguinte para que ele alcance os objetivos e metas propostas. E aí, se vocês quiserem acessar, nesse QR Code tem o documento na íntegra. Nesse link também, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo também para vocês, tá bom? Bom, antes de eu encerrar, eu queria trazer um pouquinho a reflexão da importância desse momento de fechamento, né? Todo momento de fechamento é muito importante, de cada bimestre. Do final do ano é mais importante ainda, porque é aquele momento onde a gente vai decidir e definir quais estudantes têm condições de continuar seu percurso acadêmico, porque eles já desenvolveram as habilidades prévias, né, propostas, e quais são aqueles que não têm condições de continuar, né? Mas é muito importante que a gente considere que nós estamos num período pós-pandêmico, que nós tivemos 2 anos de isolamento social, que nós tivemos um déficit na aprendizagem gigantesco e que a gente considere o que foi desenvolvido pelo nosso estudante, né? Que a gente perceba quais mudanças nós conseguimos auxiliar para que o nosso estudante tivesse do início do ano para agora. Será que lá em fevereiro, quando ele chegou na sala, ele era a mesma pessoa que ele é hoje? Ou será que ele desenvolveu alguma habilidade? E essa habilidade desenvolvida por ele, ela tem que ser considerada, ela é muito importante, né? Então, para a gente aproveitar esse nosso último mês para fazer essa reflexão, não sozinhos enquanto docentes, mas com os nossos estudantes, para que a gente possa entender o que foi que esse estudante adquiriu de habilidade, como foi que ele evoluiu, qual foi a evolução dele, e para que ele também possa perceber essa evolução, para que aí sim a gente vá para o nosso fechamento do ano letivo, para que a gente vá para o nosso conselho de forma a perceber de fato o que esse estudante precisa evoluir ainda e o que ele precisa correr atrás, tá bom? Então essa é a bibliografia. Mais uma vez eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos vocês. Um ótimo fechamento a todos e a todas. Hello everybody, how are you? Então, tô aqui de novo, tô pegando um pedacinho do ATPC da minha colega para divulgar o resultado do concurso Learning English do 4º bimestre. Então, foi um ano aí que a gente realizou esse concurso, que deu super certo por 2 motivos. O primeiro que vocês, professores, participaram, mandaram as atividades para a gente recebia tanta coisa que foi uma delícia, bem difícil avaliar, porque muitos merecem e a gente tem que escolher apenas alguns, porque nós não temos medalhas para todos, né? Então, foi uma coisa que eu vi o quanto é difícil avaliar.
E nesse caso a gente tem que avaliar comparando, né? Num concurso a gente tem que ver um para o outro, para olhar todos, escolher os melhores. Então, uma coisa que eu quero enfatizar é que quando a gente avalia, a gente tenta ser o mais imparcial possível. Já falei isso para vocês algumas vezes. Eu baixo todos os trabalhos que vocês me mandam num PPT, sem o nome da escola, sem o nome do professor, sem o nome do estudante, para que a gente possa escolher sem saber quem são as pessoas envolvidas. E a gente sempre avalia com pelo menos 3 PECs, tá? Que é para ser, porque às vezes empata, né? Se for um número par, pode empatar. Um prefere um, o outro prefere um outro trabalho, e daí precisa ter pelo menos um terceiro para ter esse desempate. Então, mas a gente percebe como é difícil avaliar, né? E porque tem muitos bons e a gente tem que escolher apenas alguns, né? Mas é isso. Os que participaram e não foram premiados, falem para os estudantes que não tem problema, que é assim mesmo, o importante é que eles participaram e que com certeza eles aprenderam alguma coisa, tá? Isso é o mais importante. E que se eles não ganharam dessa vez, eles podem ganhar das próximas, tá? Acredito que vai continuar o concurso no próximo ano, devido ter dado certo, né? Por dois motivos. O primeiro, como eu já falei, por vocês, professores, terem aplicado a atividade com os estudantes. E o segundo, que quando a gente vai premiar, a gente vê o brilho nos olhos dos alunos que ganharam, alguns se emocionam e choram, outros se emocionam de alguma outra forma, mas a gente vê que eles ficaram felizes. Então, por esses 2 motivos, a gente pode dizer que foi uma atividade que deu certo. Meus sinceros agradecimentos a todos os professores que participaram. Alguns ganharam mais de uma vez, devido até essa imparcialidade que eu falei, né? E isso serve de incentivo para aqueles que já ganharam, que continuem participando, porque pode ganhar de novo, sem problemas, né? E os que ainda não ganharam vão ter a oportunidade, com certeza, mais para frente de ganhar. E o mais importante, como eu falei, é que vocês participaram, que os estudantes aprenderam alguma coisa, praticaram esse conteúdo que vocês ensinaram um pouquinho mais, tá? Então, meus sinceros parabéns. E agora eu vou divulgar como nesse bimestre a gente aplicou a atividade para os 4º e 5º anos, e a gente costuma premiar o 1º, 2º e 3º lugar. Então, no total, a gente tem 6 vencedores, tá? 3 para os 5º anos e 3 para os 4º anos. Então, eu vou começar pelos 4º anos, tá? Mostrando o 1º, 2º e 3º lugar. E depois, em seguida, eu mostro os dos 5º anos também, os 1º, 2º e 3º lugares. Parabéns a todos, mais uma vez, e obrigada pela participação. Bom, no 4º ano, o 1º lugar ficou para a estudante Riana Souza Silva. Ela é do 4º A, da Escola Estadual Júlio de Faria Souza, é a professora Thelma, tá? Então, como tinham que descrever no mínimo 5 pessoas, né, a roupa que elas vestiam, então muitas vezes tem vários slides para o mesmo estudante, tá? Alguns eu consegui colocar no mesmo slide, alguns o próprio professor me mandava, às vezes, numa cartolina, então ficou tudo no mesmo slide, mas alguns vieram separados, então ficaram vários slides para o mesmo estudante, tá? Então, a primeira pessoa que ela descreveu tá aqui, né? Então, nós temos um homem aí, que ele tá de terno, gravata amarela, né? E a estudante descreveu, ó lá, white shirt, que é a camisa branca, né? Black suit, que é o terno preto, with yellow tie, com a gravata amarela, né? Então, foi a primeira pessoa que ela descreveu. Muito bom. Aqui, continuando a atividade do 1º lugar, né? Ela descreveu essa moça aí que estava na praia. E também aqui o moço que tá de blusa azul, né? Blue blouse and brown pants e calça marrom. Tá muito bom. Aqui, nesse slide, a estudante descreveu a moça que tá vestindo um vestido preto, né? Black dress. E também sapatos pretos, black shoes. E na segunda figura é um vestido de noiva. Então, uma coisa que foi muito legal
é que vestido de noiva era um vocabulário que não estava no nosso material, né? Mas a gente percebeu nesse concurso que os estudantes foram, pesquisaram, acabaram aprendendo os novos vocabulários, né? Ou então o próprio professor que também incluiu um conteúdo novo, né? O que é muito bom. Então tá aí vestido de noiva, por exemplo, foi uma coisa que ou o estudante foi e pesquisou como é que se fala isso em inglês, ou então o professor ensinou, né? Porque, como eu falei, era um vocabulário que não estava no livro do Hello Kids, no caso, né? Então, isso foi muito legal. Então, tá aí, o White Wedding Dress, né? Um vestido de noiva branco. Muito bom. O segundo lugar dos quartos anos ficou com a estudante Sara Duarte Pires. Ela é da Escola Estadual Morro Doce, a Teacher Cloud, né? Então, ela fez aí uma capinha, My Fashion Magazine, minha revista de moda, e nos próximos slides a gente vai ver o trabalho dela. Aqui, né, a descrição das duas primeiras pessoas, a moça aí de vestido branco, white dress, a menininha aí com um vestido florido, muito bom. Vamos ver as próximas pessoas que ela descreveu. Tá aqui, na primeira figura, Blue and Black Dress with Details, né? Então, é um vestido preto e azul com detalhes aí. E no segundo aí, a menininha que tá de saia cor-de-rosa, né? Aí com a blusa cheia de detalhes. Muito bom também. Nossos sinceros parabéns. Aqui, as próximas pessoas que ela descreveu, né? As duas moças aí. Tá aí descrito, eu não vou ler todos, porque eu tô pegando alguns minutinhos aqui do ATPC da minha colega e não tenho muito tempo, tá? Mas tá aí a descrição. Em alguns slides eu sei que fica difícil para ler o que o estudante escreveu em inglês, né? Porque muitas vezes quando vocês me mandam, às vezes eu não consigo abaixar, porque não consigo copiar o trabalho, porque às vezes tem PDF, né? Então, muitas vezes eu acabo tirando foto para pôr aqui no PPT. E daí, às vezes, não fica tão legível, não é o caso aqui, né? Mas, às vezes, o que o estudante escreveu não dá para vocês lerem. Mas vocês podem ter certeza que foi tudo lido, foi tudo avaliado, ok? Aqui, nessa figura, né? White long sleeve blouse that comes with a beige skirt. Então, a moça aí veste uma blusa, né, de manga comprida, branca, e ela também está com uma saia bege, né? Então, tá aí, a aluna descreveu bonitinho. No quarto ano, o terceiro lugar ficou com a estudante Mirella Carvalho de Oliveira, da Escola Estadual Chiquinha Rodrigues. É uma escola que já foi premiada outras vezes, mas com outro professor, né? É uma escola grande que tem 3 professores de inglês nos anos iniciais. Então, agora o prêmio ficou para a professora Rosemeire, tá? Então, tá aí a primeira figura. Nesse caso, a aluna desenhou e ficou muito bom. Então, tá aí, o meu rosto aí tá na frente da frase que ela escreveu, mas she's wearing a purple t-shirt and purple pants, né? Então, ela tá usando aí a calça roxa, né? Tá descrito aí, tudo muito bom. Aqui, nessas figuras, eu vi que algumas partes a aluna desenhou e o rostinho das pessoas ela recortou e colou. Não sei se vocês conseguem reparar aí, né? Então, o rosto das pessoas ela recortou das revistas e o corpo com as roupas foi a aluna que desenhou, né? Aí no meio, she's wearing a purple dress, ela está vestindo um vestido roxo, muito legal. Agora, vamos ver o resultado dos quintos anos. O primeiro lugar ficou com a estudante Ana Brandão, do 5º C, da Escola Estadual Otto de Barros Vidal. No e-mail veio o nome de 2 professoras, acredito que uma deva ser regente de sala e uma professora de inglês, ou talvez uma professora de arte, né, já que é um trabalho interdisciplinar, inglês e arte, e outra professora de inglês. Então, o nome das professoras é Eliane Pontinelli e a outra professora é a Sueli Albuquerque. Também ficou muito bom.
Eu não estou lendo todas as frases escritas, porque muitas vezes fica difícil para eu ler aqui, porque o desenho ficou um pouco menor do que a original, né? E muitas vezes não está muito legível, porque, como eu já falei, alguns deles eu tirei fotos, tá? Mas foi tudo analisado direitinho. Então, aqui na primeira figura, tá lá. Wow, look at her. Olha que legal, eles descreveram além do que foi pedido, né? Então, wow, olhe para ela. Daí a aluna descreveu, she's wearing black pants. Ela está vestindo calça preta, white feminine blouse, uma blusa feminina branca, and black sandals, e sandálias pretas, né? Então, eles escreveram bastante, foi muito bom. Tá aqui nesse slide, né? Como o primeiro, por exemplo, onde está o rosa ali, não ficou legível aqui na apresentação que a frase que a aluna escreveu, tá? Mas pode ter certeza que ela escreveu bem feitinho, de forma correta, já foi tudo corrigido, tá? O segundo lugar dos 5º anos ficou para a estudante Beatriz Lopes Soares da Silva. Ela é do 5º B da Escola Estadual Isabel Vieira. Professora Lucélia, mais uma vez, ganhou em todos os bimestres. Parabéns, professora Lucélia. Aproveito a oportunidade para agradecer. Na sexta-feira dessa semana, nós tivemos uma apresentação, né, um motê, sobre prática antirracista, junto com as boas práticas de 2022. E essa professora foi convidada. A gente percebe que ela é uma professora que gosta muito do que faz, então ela se destaca, né? Bom, eu sou romântica, eu acredito no amor. Eu acredito que quando a gente gosta do que faz, a gente faz com mais facilidade e acaba saindo muito bem feito, né? Então, a gente percebe isso nessa professora. Com certeza, muitos de vocês também têm tudo isso, né? A gente só não conseguiu chegar até vocês ainda. Mas o importante não é que chegue até nós, é que chegue aos estudantes de vocês, né? Isso é o mais importante. São os nossos estudantes. É sempre neles que a gente tem que pensar. Mas, enfim, essa professora foi convidada para ir na SOT. Ela fez uma apresentação coral, né? Com algumas músicas que ela ensinou em inglês para os estudantes, né, dela. Teve todo um trabalho que eles tiveram que pensar de transporte, porque a DE infelizmente não pode fornecer o transporte. Essa formação foi lá na Faculdade Anhanguera de Pirituba, e a coordenadora Holly conseguiu, com o motorista lá da van da escola, que fizesse a gentileza de levar os estudantes até lá. Então, enfim, deu vários trabalhos, mas eles vestiram a camisa, quiseram apresentar e deu super certo. Nossos sinceros agradecimentos para a Escola Isabel Vieira, para a coordenadora Holly, para essa professora Lucélia e também para os estudantes. Muito obrigada. Está aqui a continuação do trabalho da estudante da Escola Isabel Vieira. E agora, nos 5º anos, o 3º lugar ficou com a estudante Cauane Santos Dourado. Ela é da Escola Estadual Padre Noé, é a professora Mari, tá? Tá aí a descrição, a primeira figura, o menino tá com uma camiseta cinza, grey t-shirt, muito legal. Vou mostrar nos próximos slides, tem aqui a segunda figura também nesse mesmo slide. Passando para o próximo. Aqui, nesse slide, na primeira figura, a moça está com um vestido verde, né? Green dress. Na segunda, a moça está com uma camiseta cinza e shorts azul e rosa, né? Então, grey t-shirt and blue and pink shorts. E na última figura, a camiseta cinza novamente, grey t-shirt. Mais uma vez, parabéns. E muito obrigado a todos os que participaram. E quem não conseguiu vencer, não fiquem tristes, não deixem os estudantes tristes, falem para eles que o importante é que eles aprenderam, que eles praticaram, e eles ainda terão outras oportunidades aí para vencer, né? Mas o mais importante não é ganhar, é participar, é aprender acima de tudo, né? Que esse é o nosso principal objetivo com esse concurso, incentivar o aprendizado da língua inglesa nos anos iniciais, que foi o primeiro ano que nós tivemos o componente da língua inglesa na rede estadual, né? Então, deu super certo, muito legal, parabéns a todos.